De um lado, uma torcida, vibrando e torcendo. Do outro, mais uma torcida, vibrando e empurrando seu time para frente. O espetáculo é no gramado. Bola no pé, adrenalina a mil. Os atletas são a principal atração. Fazem dribles e jogadas mirabolantes, que deixam as torcidas enlouquecidas. O show, que termina quando o juiz dá o apito final, seria completo se o resultado não fosse elemento desencadeante de tensão, agressões físicas e morais e até de morte. Entre 1994 e 1995, os estádios de futebol passaram a ser palco de grandes conflitos entre os torcedores. Ganhando, perdendo ou empatando, as torcidas sempre entravam em confronto. Segundo Fábio Cunha, bacharel em esporte, o medo afastou as famílias dos estádios e complicou a vida de muitos clubes brasileiros. O objetivo não era mais torcer pro time. Então hoje fica discutível se as torcidas organizadas são tão importantes assim para o futebol ou não. O que era para ser um incentivo passou a ser objeto de perseguição. O envolvimento direto com os clubes facilitou a infiltração. Sem lei e sem regras, elas passaram a interferir na administração e na demissão de técnicos. Alguns clubes perceberam o erro e acabaram afastando as torcidas. A briga não eliminou o problema. Foi daí que surgiram as torcidas independentes, mais organizadas e com uma estrutura de empresas de médio porte, como a Gaviões da Fiel, a Mancha Verde e a Independente, conhecidas pela postura violenta dentro e fora dos estádios. Difícil é acreditar que essas torcidas surgiram com o objetivo de serem respeitadas, já que usam slogans que incitam à violência. As torcidas organizadas mesmo é uma coisa, um reflexo da ditadura militar. Depois da Segunda Guerra, com essa industrialização, com o mercado de trabalho, evolução do próprio mundo, mudou um pouco o enfoque do torcedor no estádio. O torcedor passou não só a torcer pelo seu time, como a criar grupos sociais dentro do estádio. Então as torcidas também foram um modo dos torcedores se juntarem em grupos sociais mais ou menos similares, com os mesmos objetivos. E aí, daí com decorrência dos problemas sociais, econômicos e políticos, até vamos dizer assim, a violência começou a ficar mais evidente. Em 1995, a declaração de um dirigente de torcida organizada deixou bem claro qual era a postura das torcidas. Em declaração à imprensa, ele disse: "Com torcidas não tem aquele negócio de discutir para brigar depois." A declaração, segundo o bacharel em esporte, não causou espanto, já que o histórico dessas torcidas é de violência. Em muitos casos, depois, essa torcida acabou virando concentração de marginais, né, como nós temos relatos da polícia, estudos da polícia militar, e não só, o objetivo não era mais torcer pro time. Então hoje fica discutível se as torcidas organizadas são tão importantes assim para o futebol ou não. Fábio Cunha estudou, durante 2 anos, as torcidas organizadas do Brasil e de vários outros países, entre eles a Alemanha, que tem uma das torcidas mais violentas da história do futebol. Existem teorias que tentam explicar os motivos da violência de uma torcida. O torcedor individual, ele como pessoa, normalmente ele não comete situações ou agressões a outros torcedores ou patrimônio. Quando ele junta em grupo, quando ele está em grupo, existe o quê? A pessoa se sente maior, mais forte, mais importante. Então aí é onde ocorrem esses tipos de problemas. Abolir as torcidas organizadas, segundo ele, pode tirar o brilho do espetáculo. Em contrapartida, permitir que elas continuem agindo sem regras e sem lei pode comprometer o acesso dos torcedores e das famílias aos estádios. Eu acho que o processo das torcidas é um problema muito grande. É um problema econômico, social, cultural, político, jurídico. Então, várias medidas precisam ser tomadas. Medidas policiais, judiciais, econômicas. Né? Como eu falei, o problema da educação, melhorar a educação, melhorar as condições. Isso ajuda.
não acaba, porque, como eu falei, nos países desenvolvidos também tem, né? Os problemas sociais lá são menores do que os nossos, mas com certeza melhora. Com certeza pode não acabar o problema, mas nós não vamos mais ter o que acontecia em 94, em 95, aqueles barbares, vamos dizer assim, que eram nem coisas que podem ser consideradas seres humanos. Aliado à imagem da saúde, da diversão acessível a todas as camadas sociais e à competição saudável, o futebol é a modalidade esportiva que mais ajuda a fixar a imagem do Brasil no exterior. Para que essa imagem não seja manchada pela violência, o Vejam Só pergunta: torcidas organizadas, associação desportiva ou bandidos legalizados?